Olá pessoal, eu sou o professor Diego e vou passar para vocês este ano a disciplina de Matemática Financeira. Quero dar as boas-vindas para vocês ao curso, né? Aproveitar esse momento aí que nós estamos iniciando as nossas aulas. Infelizmente, né, online, nós não podemos começar em presencial em virtude da pandemia, né? Que nós estamos aí num período meio complicado, mas acho que assim que possível, né, nós vamos retornar ao modo presencial, né, onde nós vamos poder ter um contato mais próximo. Bom, eu queria falar um pouquinho da minha experiência, né? Eu comecei a dar aula em 2012. Eu sou formado pela Unicinos, né, em economia, né? Me formei em 2011. Depois fiz um curso de especialização pedagógica, né, que me permite estar aqui dando aula para vocês. Bom, vou começar, né, antes de nós começarmos necessariamente, né, com a matemática financeira, eu vou começar a fazer uma pequena revisão de alguns conceitos básicos que a gente precisa ter para poder depois iniciar tranquilo, né, na matemática financeira, porque essas questões assim mais básicas que eu vou passar para vocês hoje, né, esse conteúdo mais básico, né, é apenas para a gente corrigir aí uma simetria de informações. Então, né, eu vou começar falando com vocês, tá? A respeito de ponto, vírgula, como é que faz arredondamento. Depois vou passar para vocês, ainda na aula de hoje, né, a questão da regra de três, tá? Simples e composta, que é muito importante, né? E na próxima aula nós vamos ver o conteúdo de porcentagem, e aí depois nós vamos começar propriamente dito com o conteúdo de matemática financeira, tá? Bom, antes de nós começar os conteúdos também, eu preciso que vou destacar para vocês, né, que é muito importante que vocês acompanhem o conteúdo com atenção, que vocês façam os exercícios propostos que vão estar disponíveis no Classroom. A cada atividade, a cada semana, eu vou disponibilizar um vídeo, um material impresso e uma atividade para vocês realizarem, tá? Então toda semana vai ter vídeo, atividade, né, e material impresso, né, para poder ajudar vocês. O esclarecimento de dúvidas, tá, vai se dar através de e-mail, tá, ou então comentários dentro da atividade, né, lá no Classroom. Se necessário for, tá, geralmente não precisa, o pessoal consegue, né, entender muito bem, né, o conteúdo apenas com o vídeo, com material impresso e fazendo os exercícios. Mas se for necessário uma explicação extra, alguma coisa assim, eu também vou poder fazer outros vídeos, posso fazer também, né, um meet com vocês, e aí a gente posso, né, dar mais demais explicações. Então vamos lá, gente. Vamos começar então pelo conteúdo, né? Falando um pouquinho sobre o ponto, a vírgula e os arredondamentos, tá? Primeira coisa, gente, o pessoal confunde muito o ponto e a vírgula na matemática, tá, gente? Então, quando é que a gente usa o ponto e quando é que a gente usa a vírgula? Quando a gente usa o ponto, a gente usa o ponto, tá, para separar casas de milhar ou agrupadores de milhar, certo, gente? Então, cada vez que a gente vai escrever, por exemplo, 1000, é 1,3 zeros. Estou escrevendo, então, um milhar. Quando é que a gente usa a vírgula, gente? A gente usa a vírgula para separar o número inteiro do decimal apenas. A gente não usa a vírgula para separar casa de milhar, certo? Isso aí é outro padrão, tá, gente? Por quê? Eu coloco aqui, ó, como é que funcionam as calculadoras, gente? Normalmente, geralmente, as calculadoras que a gente utiliza, que a gente vai precisar também de uma calculadora científica, inclusive na disciplina de matemática financeira, tá? Porque a gente vai ter que calcular funções exponenciais, etc. E a gente vai precisar, né, da calculadora científica. A calculadora comum, apenas com as 4 operações básicas, não é suficiente, tá, gente? Então vocês vão precisar providenciar já, de antemão, eu chamo a atenção de vocês, tá? Uma calculadora científica. Não precisa ser o último modelo, não precisa ser rebuscada, basta que seja uma calculadora científica e que funcione, tá certo, gente? Então vamos lá. Normalmente as calculadoras, né, elas vêm no padrão americano, gente, que é o padrão da língua inglesa, tá? E é um padrão que ele é o inverso do nosso, que ele utiliza o ponto como separador decimal e a vírgula como separador de casa de mulher, tá? Que é justamente diferente do padrão brasileiro europeu, que segue a norma do sistema internacional, tá? Então, quando a gente vai usar a calculadora, como é que a gente vai ter que tomar alguns cuidados? Para digitar, por exemplo, para inserir na calculadora 10,25, como era o inverso, tá, do sistema que a gente escreve, a gente escrever 10
inteiro e decimal 25, a gente escreve 10,25. Então é assim que a gente vai escrever no caderno, certo? Mas na calculadora, como é que eu faço a inserção, tá? Do 10,25? Aí eu vou fazer então, gente, a inserção do ponto, porque ela vai utilizar a língua inglesa. Então vai ser 10,25. Então a 10 inteiro, decimal 25, tá, gente? É assim que a gente vai inserir as casas decimais na calculadora. E, gente, não é necessário a gente usar separador de milhar para digitar valor na calculadora. A calculadora identifica sozinha, tá, o separador de milhar. Se eu escrever lá na calculadora, se eu quero escrever 15.000, eu vou digitar 5 e seguido de 3 zeros, certo? Então, 15000. A calculadora vai entender que eu estou digitando 5.000. Mas como eu vou escrever no caderno? Eu vou escrever 15.000. Eu uso o ponto para separar a casa de milhar. Então, gente, tenham atenção nisso, que isso é muito importante, tá certo? Vamos dar uma olhadinha aí como é que a gente faz um arredondamento, tá? Eu escrevi aqui, fiz um esqueminha, tá? Para o pessoal conseguir se achar, tá? Primeira coisa, tá? Eu quero arredondar, tá? Um número, tá? Que tem várias casas decimais para um número menor de casas decimais. Então, eu sempre vou pensar o seguinte: quando eu quero arredondar um número de várias casas decimais para, por exemplo, duas casas decimais, então o que eu vou fazer? Para arredondar para duas casas decimais, eu vou olhar sempre para a terceira. Se eu quero arredondar para 5 casas decimais, eu vou olhar o número da sexta casa decimal. Se eu quero arredondar um número para uma casa decimal, eu vou olhar o número da segunda casa decimal. Por quê, gente? Porque é esse número que vai determinar se eu vou fazer um arredondamento, vou deixar o número da casa que eu quero, do número de casas que eu quero do jeito que está, ou eu vou ter que subir um número. Então vamos dar uma olhada aqui no exemplo, tá, gente? Vamos dar uma olhada aqui. Eu quero arredondar, então, 243,428, tá? Ou 428, tá? Então, eu tenho 3 casas decimais e eu quero arredondar para 2. Como é que vai ser feito? Eu vou olhar na segunda casa decimal, vou olhar que tem um 2, certo? E agora eu vou olhar qual casa que tem depois, a terceira, um 8. Então, se a próxima casa do número então eu tenho 2 casas decimais. Se a próxima casa, a terceira, tá, está entre 0 e 4, eu deixo o número da segunda casa como está. Se a terceira casa estiver entre 5 e 9, tá? Eu vou fazer o quê? Eu vou arredondar a segunda casa, vou subir um número imediatamente superior. Então, esse 8 vai fazer com que esse 2 aqui vire 3. Então, para tirar de 3 casas e para 2, eu vou olhar a terceira casa. Se está entre 0 e 4, eu deixo a segunda como está. Se estiver entre 5 e 9, eu aumento a segunda casa para 1 para cima. Sempre para cima, tá, gente? A gente nunca joga número para baixo, sempre para cima. Ou deixa como tá. Tá certo? Vamos dar uma olhada. Agora eu tenho aqui um número de 4 casas decimais e vou arredondar para 3 casas decimais. O que eu vou fazer? Vou olhar a quarta casa e vou ver. Ela está entre 0 e 4 ou entre 5 e 9? Ah, ela está entre 5 e 9. Então o que eu faço? Eu arredondo a casa anterior, tá? 1 para cima. Então, de 8, 4, 2, 6, eu vou ficar com 8, 4, 3. Esse 6 aqui vai fazer esse 2 virar 3, certo? Vamos fazer mais um arredondamento aqui. Eu tenho 5 casas decimais e quero arredondar para 4, por exemplo. Como é que nós podemos fazer? Eu vou olhar a quinta casa e vou ver, está entre 0 e 4 ou entre 5 e 9? Ah, está entre 0 e 4. Então eu deixo o número da casa anterior, né? Ou da quantidade de casas que eu quero arredondar, né? Quero deixar. Eu deixo do jeito que está. Então esse 1 continua sendo 1. Por quê? Porque ele está entre 0 e 4. Se estivesse entre 5 e 9, esse 2 aqui fosse o número entre 5 e 9, esse 1 aqui viraria 2, certo? Então vamos lá, vendo mais uma vez. De 5 números eu pego a quinta casa. Se está entre 0 e 4, a quarta fica do jeito que está. Se tiver entre 5 e 9, aumenta 1 na quarta casa. Como 2 está entre 0 e 4, eu deixo a quarta casa como está. Posso também, gente, tirar de uma casa decimal para nenhuma. Se eu quero tirar a casa decimal simplesmente, então eu tenho 6 inteiro, vírgula, a primeira casa. Mas eu quero eliminar a casa decimal. Faço o mesmo critério. Esse 1 aqui, tá?
Então, se eu quero arredondar de uma casa para zero, por exemplo, deixar 100 casas decimais, apenas o número inteiro, o que eu vou fazer? Eu vou olhar a primeira casa decimal, se ela está entre 0 e 4 ou 5 e 9. Nesse caso, 1 está entre 0 e 4. Então, o 6 fica 6. Se fosse 6,8 aqui, por exemplo. E aí, o que eu faria? Como ele está entre 5 e 9, eu arredondo esse 6 para 7. Certo, gente? E é assim que a gente faz arredondamento, tá certo? Gente, vamos começar aqui, então, direto aqui na regra de 3. Primeiro nós vamos começar uma regra de 3 simples, tá? Aplicando R$600 na poupança, o valor de juros por mês que renderia, né, seria R$2. Então, se eu aplico R$600 na poupança, depois de um mês eu vou ganhar R$2 de juro, certo? Caso seja aplicado o valor de R$3.400 no mesmo mês, qual que seria o valor de juros? Primeira coisa, gente, vamos estruturar a nossa conta. Nós vamos começar a construir colunas e ir preenchendo depois as linhas. Primeira coisa, vamos criar a coluna dos reais, né, que é o número que é o valor que a gente vai aplicar na poupança. E depois nós vamos criar a coluna de juros, que é o que vai render de acordo com os reais depositados. E aí então nós vamos preencher. R$600 equivale a R$2 de juros. Então 600 na coluna dos reais, 2 na coluna de juros. Aplicando R$3.400, então vamos botar os 3.400 na coluna de reais. Qual seria o valor dos juros? Seria X, porque a gente não sabe, certo? E aí nós vamos fazer a tradicional multiplicação cruzada. 600 vezes X vai ser igual a 3.400 vezes 2, tá? Vai ser 600X igual a 3.400 vezes 2, que eu já botei aqui, que é 6.800. Esse 600 aqui, tá? Para achar o valor de x, a gente vai ter que tirar esse 600 daqui e jogar para o outro lado. Se ele está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Então, dá 6.800 dividido por 600. E a gente vai ter, então, o valor do x de 11,33. Então, é R$11,33. Gente, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos entendendo que se a gente coloca uma quantidade maior de reais, a gente vai ter um valor maior de juros. Então, quanto mais reais na conta, maior o valor de juros. Isso significa que as grandezas, tá? Entre as grandezas que nós estamos colocando aqui nas colunas, né? Entre reais e juros, quanto mais reais, mais juros. Então, elas são diretamente proporcionais. Outra coisa, 11,33. Então, se eu tenho 600, apliquei 2. Se eu tenho 3.400, vai ser um valor maior ou menor que 2? Vai ser um valor maior que 2. Então, 11,33 é um valor maior que 2, eu já tenho uma ideia de que a minha conta está certa. Mas é o seguinte, a gente sempre tem que perguntar no final da questão se essa resposta que a gente obteve faz sentido. A gente não pode se parar a conta, terminar a conta sem se perguntar se aquela resposta que a gente obteve faz sentido, gente. Por quê? Porque isso vai através desse questionamento vocês vão desenvolver, tá, a capacidade de crítica e vocês vão conseguir com mais facilidade mais para frente corrigir os próprios erros de vocês. Vocês vão conseguir saber que a conta está errada, né, ou vão conseguir suspeitar que a conta talvez não esteja certa, e aí vocês vão poder voltar e tentar corrigir algum possível erro de vocês, tá certo? Vamos para o segundo exemplo. Vamos lá. Uma equipe de 10 professores, tá, gastaram 13 dias para corrigir as provas de um vestibular. Considerando a mesma proporção, quantos dias levarão 25 professores para corrigir a prova? Vamos pensar da seguinte maneira, gente, tá? Primeira coisa, vamos estruturar a nossa conta, tá? Vamos criar uma coluna de professores e outra de dias. Então, 10 professores corrigiram em 13 dias. Então, 10 professores corrigem em 13 dias. Considerando a mesma proporção, quantos dias levarão 25 professores, tá? Quantos dias? Então, em X dias. Eu não sei quantos dias são. O que eu vou fazer, gente? Olha aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, tá? Que já tem alguma coisa errada. Por quê, gente? Porque aqui eu estou aumentando o número de professores, mas com certeza a minha resposta vai ser um número menor de dias, gente. Por quê? Porque aqui, ó, quanto mais professores, menos dias vai levar para corrigir as provas. Quanto menos professores, mais dias vai levar. Então, o que acontece? A gente tem uma regra de 3 simples, mas as grandezas são inversamente proporcionais, gente. Então, vamos pensar o seguinte, para a gente saber isso, professores aqui está aumentando?
Tá? De 10 para 25 está aumentando, então bota a flechinha para cima. Tá, mas se eu estou aumentando o número de professores, eu vou aumentar ou vou diminuir o número de dias? Não, eu vou diminuir o número de dias, porque mais professores vão corrigir mais provas em menos tempo, certo? Então o que vai acontecer? Vou botar uma flechinha para baixo, por quê? Porque aqui eu tenho uma suspeita, tá? Ou um raciocínio que eu construí de que quanto mais professores, menos dias. Mais professores, né? Eu estou adicionando, só flechinha para cima, menos dias, vou botar a flechinha para baixo. Só que daí, gente, a gente não pode fazer a multiplicação cruzada desse jeito. Por quê? Porque a gente tem que inverter uma das colunas, a gente tem que transformar uma regra de 3 de grandezas inversamente proporcionais numa regra de 3 em grandezas diretamente proporcional. Como é que a gente faz isso? A gente vai pegar uma das colunas e vai inverter. Isso é, o 10 que está aqui, por exemplo, vai passar para baixo, e o 25 vai passar para cima. Então, ó, 10 em cima, 25 embaixo, a gente inverte, fica 25 em cima e 10 embaixo. E aí sim a gente vai poder fazer, ó, as duas flechinhas agora estando para os mesmos lados, né? Então, quanto menos professores, menos dias. A gente fez uma técnica aqui para poder inverter e saber agora que nós temos a possibilidade de fazer a multiplicação em x. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer 25 vezes x é igual a 10 vezes 13, certo? Então a gente vai fazer a multiplicação aqui. 25x é igual a 10 vezes 13. Aí 10 vezes 13 é 130, 25 vezes x é 25x, certo? Mas agora é o seguinte, eu vou fazer o quê? 10 vezes 13 é 130. Esse 25 que está desse lado multiplicando x passa para o outro lado, dividindo o resultado, né, de 10 vezes 13, que é 130. E a gente só depois divide 130 por 25, a gente chega então em 5,2 dias. Agora a gente vai fazer a seguinte pergunta. Essa resposta faz sentido? Bom, vamos lá, gente. Se eu tinha 10 professores, demoravam 13 dias, bem mais professores, 25 professores, vão demorar bem menos dias. Menos da metade, ó, de 13 vai cair para 5,2, gente. Então a gente sabe que essa resposta faz sentido, certo? Então isso vai ajudar vocês a desenvolver o senso crítico e saber ajudar a identificar na hora de fazer as questões se vocês estão errando ou não. Vamos para o próximo problema. Aqui no exemplo 3 nós temos então, tá? Um problema agora, não vou começar a falar sobre regra de 3 composta. Então significa o que, gente? Que antes nós tínhamos duas colunas. Agora nós vamos estruturar nossa conta com 3 colunas, tá? Vamos lá. Se foram empregados 6 kg de fios para tecer 18 metros de um tapete com 60 centímetros. Opa, nós temos então agora 3 informações. Então vamos fazer 3 colunas. Vamos fazer uma coluna com quilos, depois uma coluna com comprimento em metros e uma de largura em centímetros. Ah, mas aqui precisa converter metros em centímetros, centímetros em metros? Não, gente, não precisa. Essa aqui não precisa porque a gente está lidando com uma proporção, tá certo? Então, dessa forma, nós vamos colocando as colunas, vamos preencher a primeira linha. 6 quilos de fios, vamos colocar o 6 aqui na coluna do quilos. Para tecer 18 metros, então vamos colocar o 18 na coluna dos metros, tá? Com 60 centímetros de largura, então vamos colocar 60 na coluna de largura. Na próxima linha, quantos quilos, significa o quê? X na coluna dos quilos, tá? Serão necessários para produzir 200 metros, então 200 na coluna dos metros, e um tapete de 80 centímetros, tá? De largura. E aí pronto. Vou poder agora conferir, tá? Para ver se a minha regra de 3 está fazendo sentido. Gente, se eu vou precisar fazer 200 metros, tá? 200 metros com uma largura maior, tá? Então significa que eu vou precisar de mais quilos. Então aqui eu vou precisar de mais quilos porque eu vou fazer mais metros com maior comprimento. Então as 3 flechinhas estão no mesmo sentido. Isso indica que são grandezas diretamente proporcionais. E aí agora nós vamos fazer o seguinte. A gente vai pegar essa estrutura aqui e vai fazer assim, a gente vai botar um tracinho aqui e um tracinho aqui, vamos transformar em 3 frações, certo? E o x aqui, gente, a gente sempre deixa para uma ponta ou para outra, e aí depois, ou antes dele, a gente vai botar um sinal de igual, ó. Então vai ficar 6 sobre x, vai ser igual às outras duas frações. 18 sobre 200 e 60 vezes
perdão, 18 sobre 200 e 60 sobre 80. E aí essas duas frações a gente vai botar aqui no meio um multiplicador, tá? Uma multiplicação, tá, gente? Então, entre a coluna do x e a outra coluna a gente bota um igual, e entre as duas, né, colunas do 18, do 200 e do 60 e do 80, a gente vai botar uma multiplicação. Então, eu tenho uma fração é igual a multiplicação de duas frações. Vamos trazer para cá. 6 sobre x é igual a 18 sobre 200 vezes 60 sobre 80. Multiplicação de fração, gente. A de cima pela de cima, de baixo pela de baixo. Multiplica 18 vezes 60, 1080. 200 vezes 80, 16.000, certo? Agora, gente, a gente tem uma fração do lado da igualdade e outra fração do outro lado da igualdade. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um macetezinho da multiplicação cruzada. X vezes 1080 igual a 6 vezes 16.000. Tá aqui, 1080x é igual a 6 vezes 16.000, 96.000. Esse 1080 está multiplicando x, vai passar para o outro lado, dividindo esse 96.000. E aí o valor de quilos a gente chegou em 88,89. Agora vamos nos fazer a seguinte pergunta. Faz sentido essa resposta? Faz sentido, gente. Por quê? Porque para fazer um tapete de um comprimento muito maior e de uma largura maior, eu preciso de muito mais quilos de fios para tecer esse tapete. Então, essa resposta faz sentido, gente. E é isso que eu quero que vocês sempre pensem antes de fazer qualquer exercício, tá? Também é o seguinte, gente, se vocês tiverem dúvida, tá? Vocês me mandem, vai ter ali na descrição da atividade, vai ter o meu e-mail, tá? E vocês podem mandar por e-mail as dúvidas de vocês, ou então vocês podem mandar via comentário ali no Classroom, tá certo? Vamos para no próximo exemplo. Exemplo 4. Eu tenho 3 impressoras que produzem 800 panfletos em 30 minutos. Opa, já sei que eu tenho que fazer o quê? 3 colunas, impressoras, panfletos e minutos. Então eu já vou botar 3 impressoras produzem 800 panfletos em 30 minutos. Em quanto tempo? Opa, em quanto tempo é? Minutos, já vou botar o X aqui. Uma dessas impressoras, então eu vou botar o 1 aqui na coluna da impressoras, produzirá 1000 desses panfletos. Então vamos botar o 1000 aqui nessa coluna de panfletos. E agora, gente, vamos fazer o seguinte raciocínio. Aqui, o número de impressoras está aumentando ou está diminuindo? Está diminuindo, eram 3 impressoras, agora é uma. Aqui o número de panfletos que eu vou ter que imprimir. Antes era 800, agora é 1000. Não está aumentando? Está aumentando. Gente, se eu estou diminuindo o número de impressoras e estou aumentando o número de panfletos, eu vou demorar mais ou menos tempo para produzir isso? Mais. Então eu vou botar a flechinha para cima. Então eu tenho uma flechinha para baixo e 2 flechinhas para cima. Gente, quando a gente tem isso, a gente tem uma regra de 3 composta de grandezas inversamente proporcionais. Quanto maior o número de impressoras, maior o tempo necessário para impressão, tá? Mas, tá? E o que eu estou fazendo aqui, tá? Quanto menor o número de impressoras, então ó, tá baixando aqui impressoras, maior o tempo que eu vou precisar para produzir uma quantidade maior de panfletos. Então eu vou ter que corrigir o que? A única flechinha que está para baixo, ó. E faço o que? Invertendo esta coluna aqui, eu boto a flechinha para cima. Então o 3 está em cima do 1, agora o 1 vai ficar em cima do 3. Inverti aqui e eu tenho agora as 3 flechinhas para cima. O que eu vou fazer, gente? A coluna que está o X vai ser sempre a isolada. Então aqui eu vou fazer um traço aqui e um traço aqui. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou sempre isolar a coluna com o X, né, com a igualdade. Ó, gente, está aqui, ó. E entre as outras duas colunas que ficam juntas do outro lado igual, a gente faz uma multiplicação. Então fica 1 sobre 3 vezes 800 sobre 1000, que é igual a 30 sobre x, certo? O que eu fiz aqui, gente? Apenas por uma questão estética. Eu peguei esse 30x aqui e inverti com o 800, né, sobre o 1000. E o 1/3, né, multiplica o 800 sobre o 1000. Então é apenas invertir, tá, os dois lados. Mas, gente, a ordem dos fatores não altera o viaduto, tá, gente? Então, assim, a ordem dos tratores não altera o viaduto, como eu costumo dizer, tá? Então, nesse caso aqui, eu só troquei o lado da igualdade para poder ficar mais... Porque o pessoal entende melhor quando o x está isolado na esquerda, tá, gente? Porque é o sentido da leitura, tá? Então, vamos lá. Eu tenho 30 sobre x, tá? Que é igual a
800 sobre 1.000 vezes 1 sobre 3, 1/3, tá? Como é que a gente faz a multiplicação das frações aqui? 800 vezes 1, 1.000 vezes, dividido por 1.000 vezes 3, tá? Então vai dar 800 sobre 3.000, tá? E aí como eu tenho uma fração desse lado da igualdade e outra fração desse lado da igualdade, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer a multiplicação cruzada, tá? Com a igualdade no meio. Então vai ser x vezes 800, que é igual a 30 vezes 3.000. Vai ser 800x, 30 vezes 3.000, 90.000. E aí vai ser 800 multiplicando x, tá? Igual a 90.000. Se o 800 está multiplicando o x, ele passa para o outro lado dividindo 90.000. Então eu vou ter aqui um tempo de 112,5 minutos. Então vamos lá, vamos ver se esse resultado faz sentido, tá? Se eu tenho menos impressoras, preciso imprimir mais panfletos, eu não vou demorar mais tempo? Sim. Então, antes o tempo era 30, agora ele é 112,5. Então, agora está fazendo sentido, gente, a questão está correta. Bom, gente, então, por hoje era isso, tá? Vou deixar vocês aqui, né, com a atividade para fazer, tá, gente? Se atentem à data da atividade. Qualquer coisa, vocês entrem em contato via e-mail, tá? Do Educar, tá? Não esqueçam sempre, tá? De entrar nas atividades, no formulário para responder o formulário, né? Do Google, tá? Sempre tentem entrar com o navegador de vocês em guia, tá? Em modo privativo ou guia anônima, tá, gente? E no celular, tentem fazer isso com o navegador de celular. Não utilizem o aplicativo porque ele puxa, tá, as permissões do e-mail particular cadastrado no celular e aí ele vai negar o acesso de vocês. Se ele fizer isso, tá, vocês vão, geralmente os alunos vão lá e me pedem acesso, mas eu não posso conceder, tá, gente? Porque o acesso ao formulário do Google dentro do Classroom, da atividade que eu posto, pode ser acessado apenas por alunos que estejam cadastrados na sala com o e-mail Educar, com o e-mail particular não pode. O que acontece? O celular faz uma confusãozinha, ele pega lá, em geral, tá, a permissão, tá, para acesso ao formulário do Google, tá, do e-mail particular de vocês, e aí vocês vão ter que entrar no navegador com guia anônima, entrar no Google Classroom, né, com a login e a senha de vocês, e aí vocês vão ter acesso ao formulário, vão ter acesso garantido lá, vão poder entrar e fazer o exercício, tá? Se atentem sempre a isso, tá? Por essa semana é isso, semana que vem nós vamos ver porcentagem, e até a próxima. Um abraço!